Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória Dias e eu venho aqui falar sobre essa série incrível, maravilhosa e tão, enfim, chocante o final pra mim. Eu venho falar da perspectiva de alguém que só foi assistir a série do começo ao fim e que eu tive um impacto muito grande quando eu tive contato com a série A Amiga Genial, The Brilliant Friend. E essa série foi algo que me tocou muito. Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje, pra falar dessa série, especialmente o final, pra quem não conhece o livro, pra quem não tem a, a- a minha opinião e tudo que eu tô expressando aqui é de alguém que não leu os livros, não teve contato com a literatura desse conto, de toda essa história através dos livros. Eu acredito que ler os livros deve ser algo muito mais incrível do que ver a série, mas a minha escolha foi só de ver a série e acompanhar todo o processo de cada episódio, e é uma série muito profunda, e o que eu vou trazer aqui é a minha opinião sobre tudo que eu acompanhei na série, todo o trajeto que eu acompanhei na série, e eu tô aqui só pra desabafar tudo que eu observei, tudo que eu vi. Atualmente faz um ano que eu assisti todas as séries, todas as temporadas da série Amiga Genial. E assim que eu assisti a primeira temporada, tava lançando a quarta temporada. E aí tava lançando, acho que a segunda parte da quarta temporada. Então eu tive, não sei se foi sorte, mas eu tive todo esse momento em que eu podia assistir do começo ao fim, acompanhar toda a história, sem ter que esperar muito tempo para a próxima temporada, porque eu já estava assistindo a primeira quando estava lançando a última, então eu tive essa facilidade. O que deve ter sido muito bom, porque ficar esperando é realmente uma série muito boa. E eu não precisei esperar muito tempo, por exemplo, assistir a quarta temporada. Como eu não li o livro, é, provavelmente eu já saberia, né, como que é, embora eu tenha visto que tem muita coisa que não é tão fiel ali ao livro na quarta temporada, mas eu acredito que tudo que acontece ali tem ali uma familiaridade com o livro. E eu gostaria de trazer aqui pra vocês que vai ter spoiler, gente. Eu tô trazendo aqui um desabafo e eu vou contar partes da série. Então, se você ainda não assistiu até a última temporada, não escute isso até o final, ok? Ainda mais que aqui é um desabafo, porque mexeu muito comigo a última temporada. Foi algo que me deixou, assim, extremamente aflita. E aí eu esqueci, sabe? Muitas coisas aconteceram desde então na minha vida. E aí, do nada, eu lembrei dessa série. Eu falei, gente, eu preciso falar disso. Faz um ano que eu assisti e até hoje eu me lembro o quanto foi profundo pra mim esse processo de acompanhar essa série. Então, assim, começando do começo, eu estava num momento da minha vida, quando eu assisti, que eu estava muito caseira, muito em casa, e eu estava num processo anêmico, eu estava com anemia e muita coisa ali acontecendo, eu estava sem muita energia para fazer as atividades, as coisas. Então, naquele momento, eh, por não poder fazer muitos movimentos, eu embarquei numa jornada de uma série que iria me tomar um certo tempo. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então se eu assisto, eu quero devorar aquilo logo. E aí eu embarquei numa série que era longa. Eu não tenho mais o costume de ver séries muito longas, eu assisto séries curtas. Então, foi realmente muito doido, que eu nem lembro como que eu comecei a assistir essa série, mas eu tive acesso ao HBO ano passado, e e aí foi meu primeiro contato com a plataforma, com esse streaming, e aí eu comecei a acompanhar ali, eu vi que tinha essa série, e eu me interessei de entender melhor. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu achei que tivesse, eh, algum fator LGBT, né, na história, foi o que me chamou a atenção, eu queria dar continuidade, queria ver o desenrolar da história. E, ao longo da história, realmente eu vou percebendo que tem elementos ali que fica
fica implícito, né, que existe ali um amor muito forte na amizade da Lila e da Helena. E essa amizade, muitas vezes, assim, eu via ali um traço um pouco romântico e eu não sabia muito bem se era exatamente isso, mas aquilo me dava, assim, me instigava a continuar vendo a série. Eu não sabia nada da série, então eu continuava acompanhando para entender o que acontecia, né? E assim, em algum momento a gente vai entendendo que elas sentem ciúme uma da outra, elas sentem, né, as duas, em algum momento sentem inveja uma da outra e tem tudo isso. Uma hora a gente fica do lado de uma, outra hora a gente sente que a outra também tem razão e tudo fica mesclado, assim, envolve muito os nossos sentimentos, né? É uma série que ela é muito profunda, ela demanda que a gente tenha realmente tempo e muita concentração pra gente acompanhar, porque são muitas histórias, são muitos personagens. Então a gente dedicar esse tempo ali pra entender histórias e ouvi-las, e tem muita dor, tem muito sofrimento. Eu mesma sou psicóloga, então acompanhar essa série foi muito interessante, eram muitos detalhes ali trazidos, e para mim cada trechinho tinha um aspecto que também se familiarizava com a minha vida, porque eu não sei se é a cultura italiana, mas tinha muita familiaridade, assim, com coisas que eu vivi também. Então eu sentia assim, caraca, algumas coisas, algumas partes, elas conversam com a minha história e tudo isso também tocava num lugar muito profundo da minha vida. Então acompanhar essa série foi, acompanhar também processos da minha própria vida. E foi tão interessante ver essa profundidade no relacionamento das duas, mas ao mesmo tempo, não tinha, uma verbalização de algumas coisas que eram importantes ser ditas, que a gente via que poderia ajudar no relacionamento delas e que não era dito. Então acho que para mim foi algo que foi mostrando, por exemplo, quantas vezes, né, a gente por não se permitir ser vulnerável nas nossas relações, a gente, impede de viver ali uma profundidade maior. E muitas vezes de guardar segredos, de não expor o que sente, muitas vezes, isso pode nos impedir de aprofundar mais naquela relação e de fazer com que aquela relação se torne ainda melhor. Então uma coisa que a gente acompanha na série é que, conforme elas vão amadurecendo, elas vão tendo aí uma possibilidade de fortalecer esse vínculo. Mas ao mesmo tempo, existe uma separatividade, que é o silêncio, muitas vezes, aquilo que não é dito, a falta de empatia e até mesmo, cada uma tem uma história diferente, né, e as 2 têm suas próprias dores, e cada narrativa conta de uma determinada forma, mas a gente vê, como as 2 vivem em contextos de violência, mas a gente vê que de um outro lado, a violência é muito maior e que falta às vezes essa compreensão, essa empatia do outro lado. E tudo isso é muito forte, é muito profundo, não é uma série que, por mais que a gente às vezes fique do lado de uma ou do lado de outra, a gente consegue se colocar no lugar das 2 por muitas vezes. Então, é muito doido o quanto a série mexe mesmo com tantas estruturas nossas, né, coisas que a gente muitas vezes nem conseguiria imaginar, e a série ela traz esse potencial pra gente de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E quando entra toda vez, né, que a questão do Nino, o próprio personagem, que é esse personagem sedutor, esse personagem que, ao meu ver, assim, trouxe muita raiva, porque existia ali uma sedução, existia uma capacidade de distração para as personagens principais que me dava, assim, muita raiva, porque ele era capaz de destruir o relacionamento delas, ele foi capaz, né, de toda vez também que ele apareceu na série, eu sinto que o papel dele era mostrar necessariamente
que a sedução, que a forma como a pessoa pode manipular o outro, e isso acontece em tantas formas, né, da nossa vida, pode acontecer, ou já aconteceu com muitas pessoas, da gente se iludir mesmo nessa sedução que o outro traz, ou que uma proposta traz pra gente e tudo mais, e a gente esquecer aquilo que realmente importa. Então, essa necessidade da gente viver paixões, e muitas vezes o que é paixão, né? A promessa da felicidade, que pode vir por pessoas, pode vir por tantas ideias, assim, que são trazidas pra gente, até uma propaganda e algo que, você vai mudar sua vida e tal. E eu sinto que o Nino, toda vez que ele apareceu, essa imagem da ilusão, sabe? Aquilo que seduz, aquilo que te compra com uma propaganda barata, né? Com algo que ilude, né? E assim, são tantos processos com esse Nino, e é tanto. É tão foda, assim. Pra mim foram. Todos os momentos com o Nino foram momentos de muita raiva. No sentido de ver o quanto ele prejudicava as personagens, né? E até o último momento, a presença dele foi aquela presença que trouxe. E foi muito forte, foi muito marcante pra mim, porque a última temporada, ela foi marcada por muitas tragédias. E com certeza a pior tragédia que foi trazida em toda a série é a perda do filho que a Lila tem, né? A filha dela sumiu exatamente, se você parar pra pensar, exatamente numa vinda do Nino, em que a Lila, que nem tinha mais nada a ver, né, com o Nino, né, no sentido de sedução e tudo mais, ela se viu ali totalmente distraída na presença dele. E eu não tô falando que ela ficou olhando pra ele de forma romântica, mas que a própria interação com ele era prazerosa ali pra ela, a ponto dela, né, se distrair, ficar com a filha da Helena nos braços, e a filha dela, que estava ali por perto, simplesmente sumiu da vista dela, ela não percebeu. Só depois que a Helena chegou, e a Helena, eu sinto que a Helena, ela já estava mais desgarrada do Nino, depois de tudo que ela passou. Ela precisou de passar por muitos processos com ele. E aí, a cena pra mim que estragou a série, inclusive, porque a série pra mim, ela tinha, assim, ela foi muito dolorosa, foi uma série dolorosa de acompanhar, ao mesmo tempo muito incrível, porque são dores, né, são aspectos muito íntimos de cada personagem, e que traz o convívio familiar, que muitas vezes é carregado de dor e sofrimento por muitas pessoas. Então ali eu acho que retrata muita coisa que é vivida no dia a dia de muitas pessoas. Então, acho que por ser algo que se comunica bastante com a realidade, pra mim foi o que mais me chocou. Mas com certeza, assim, esse aspecto da Lila, que já havia sido uma personagem que tinha enfrentado tanta coisa pesada, ela simplesmente viu a vida dela se desfarelando com o sumiço da filha dela. Depois que a filha dela sumiu naquele dia, ela simplesmente, a vida dela acabou. E assim, a gente sente essa dor dela, e parece que a série tomou um rumo tão diferente. Parece que, né, tudo ali foi completamente virado de cabeça para baixo. Foi um sentido da série, assim, que mudou pra mim, mudou o teor da série, né, virou uma série muito, muito pesada, muito marcante, até porque, pra mim, esse tema é muito delicado, então pegou num tema, assim, que, putz, a gente já viu tanta coisa nessa série, todos os tipos de dor e sofrimento. Nossa, realmente, assim, foi muito criativo todo esse enredo, porque teve muitas coisas, muitos detalhes
E aí parece que finalizou de uma forma tão triste, tão pesada, que estragou todo o processo da série, assim. Eu acho que eu tinha uma esperança de que a série terminasse com, com uma beleza do aprendizado, de tudo que já havia sido vivido, porque havia sido vivido muitas coisas com as duas personagens principais, e a Lila, que tava com o Enzo, ela simplesmente não consegue dar andamento no relacionamento, ela, de certa forma, não consegue mais cuidar também do outro filho dela, do filho mais velho. E não é que ela não consegue cuidar, né, mas ela simplesmente perde o amor pela vida, o tesão pela vida, ela fica entregue ali esperando a morte chegar. E a Lila ela representava na série a vontade de viver, porque ela tinha passado muita coisa. E mesmo assim a gente via ela tentando, ela indo, procurando. Então, quando a série termina com a Lila esperando a morte chegar e desistindo da vida daquela forma, mesmo que ela não tivesse necessariamente se matado, mas ela foi uma pessoa que negou todos os potenciais de vez naquele momento da vida, e a gente sente essa dor com ela. Eu acho que isso é uma característica da série inteira, que a gente vai acompanhando a dor de cada personagem e a gente consegue realmente ver por vários ângulos, porque a série vai mostrando, né? Então a gente consegue ter muita empatia por cada personagem. E é isso, né? Eu acho que esse foi o desabafo de hoje. Você que assistiu a série também chegou até o fim, ficou com essa coisa assim, sabe? Esse sentimento. Porque foi um sentimento que me pegou, assim, que por meses, assim, eu fiquei. Eu acompanhava tanto, assim, as duas. Eu sou uma pessoa mais empática e eu tenho essa capacidade de adentrar profundamente na dor do outro também. E pra mim foi avassalador. Foi tipo, caralho, que pesado. E demorou uns dias pra me recuperar, só desse momento, assim, dessa perda, de perder algo tão valioso, de perder um filho e tudo mais. E a gente vê uma pessoa que sempre continuava lutando. Naquele momento, a gente vê a Lila desistindo. E a série perde todo o brilho, que era ver a Lila continuando, né? Porque a gente percebe ao longo da série que a Helena, ela tem certas facilidades que a Lila já não tem. E, e a Helena, ela vai tendo um apoio e tudo mais, não que tenha sido totalmente fácil, né? Mas em comparação, a gente vê que a Lila, ela tem um potencial tão grande e ela não teve as mesmas facilidades que a Helena. E mesmo assim, ela guarda esse potencial só pra ela, mas quando ela resolve usar, ela sempre é muito brilhante. Então, pra mim, a amiga genial é a Lila, né? Embora eu sentia tanta admiração da parte dela em relação a Helena, que eu acho que era o que ela dava a entender, que a amiga genial era a Helena. Mas a Lila era fantástica, gente. A Lila realmente. Todo mundo concorda com isso, não é mesmo? E essa foi a nossa review de hoje. Eu falei dessa série mais para desabafo, para realmente poder conversar com vocês sobre isso. E se você se identificou, você quer trazer mais algum ponto, fale aqui abaixo pra gente conversar e pra gente ter essa interação e aumentar essa interação com a gente aqui. Um abraço!